Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso, e hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre as grandes lideranças religiosas. Mas antes de eu apresentar qual a personalidade homenageada de hoje, eu gostaria de mandar um abraço a todos os professores e estudantes de ensino religioso do nosso estado e também ao nosso professor intérprete de Libras, Ari Tiago, como também Ellen, aqui, captadora do som. Muito obrigado, Ellen, do Educapé. Então, a todos vocês, um forte abraço. E vamos lá, lembrando sempre que a nossa série busca o quê? A pluralidade, o respeito a todas as tradições religiosas. Lembrando sempre o quê? A liberdade religiosa. A liberdade de você professar a sua tradição e respeitar a tradição do outro. E também respeitar aqueles que não as têm. Então, vamos agora ver o tema da aula de hoje. A pessoa homenageada é, como há na tela, nós temos aqui Mãe Neiva, ou Tia Neiva, também chamada. Ela que é do Vale do Amanhecer, é uma brasileira de uma tradição religiosa espiritualista. E vamos lá, agora olhando para mim, é importante lembrar sempre aquela questão que nós citamos aqui, o respeito, a pluralidade, a todas as tradições. Trago para vocês agora uma reflexão. Acompanhe comigo na tela. Vamos lá. A verdadeira caridade é impalpável, como a luz é invisível, como o perfume dá o calor, dá o aroma, mas não se deixa tocar nem ver. Coelho Neto. Então é isso aí, justamente a questão da caridade. Isso tem muito a ver com a personalidade homenageada de hoje, a Tia Neiva, também chamada de Mãe Neiva. E vamos adiante. E ela, que foi uma grande líder do Vale do Amanhecer. Mas o que é o Vale do Amanhecer? Como há na tela, podemos ver. O Vale do Amanhecer foi fundado por Neiva Chaves Zelaya, conhecida como Tia Neiva, em 59. Viúva e com 4 filhos, ela trabalhava como motorista de caminhão em Brasília, que na época ainda estava em construção, para substituir o Rio de Janeiro como capital do Brasil. Olhando para mim agora, nós vamos observar justamente isso. Mãe Neiva, ou Tia Neiva, brasileira, fundadora do Vale do Amanhecer, essa doutrina espiritualista que hoje estamos homenageando e vamos caminhando. Trago para vocês aqui uma fotografia com membros adeptos do Vale do Amanhecer, eles que estão com a sua indumentária tradicional. Lembrar também que aqui, certo, nós debatemos, mostramos o que as características, os ritos, as peculiaridades de cada tradição religiosa. Então aí nós temos adeptos do Vale do Amanhecer. Tenho ainda mais algumas informações. Acompanhe. O Vale do Amanhecer pratica uma religião sincrética. O que seria sincrética? Vamos ver. Que incorpora vários elementos do cristianismo, do espiritismo, da umbanda, crenças religiosas em OVNIs, crenças esotéricas. Então veja só que é uma tradição religiosa de cunho brasileiro, aliás, caráter brasileiro, nasceu aqui, certo? E ela é sincrética. Lembrar que o sincretismo religioso, ela mistura vários elementos de outras tradições religiosas. Melhor, ela dialoga, ela tem esse caráter. Então é importante conhecer. Que tal você, estudante, fazer um trabalho e mostrar ao seu professor sobre o que é o sincretismo religioso? E vamos adiante. Ainda sobre o Vale do Amanhecer, trago essas informações. 2 tipos de pessoas frequentam o Vale do Amanhecer: os médios e visitantes. Os visitantes, também chamados de pacientes. Os médios se dividem basicamente em 2 grupos, certo? Os aparais e os doutrinadores. Diariamente, entre 3 e 4 mil pessoas visitam o Vale do Amanhecer em busca de ajuda para seus problemas espirituais ou pessoais.
Olhando para mim, é importante observar a força, certo? O objetivo dessa tradição religiosa fundada por tia Neiva, ajudar o outro, as pessoas que necessitam de uma palavra amiga, certo? De uma atitude. Então, essa é a questão básica, é uma das questões básicas do Vale do Amanhecer. E vamos caminhando. Trago para vocês na tela mais uma fotografia dos membros, dos adeptos do Vale do Amanhecer com as suas indumentárias tradicionais. Olhem bem para quando vocês, certo, observarem e observar que é justamente essa tradição religiosa do Vale do Amanhecer. E vamos caminhando. Ainda trago mais para vocês aí uma fotografia de mulheres do Vale do Amanhecer com a sua indumentária. E vamos caminhando um pouco mais sobre tia Neiva, no seu nome, Neiva Chaves. Na tela, nós podemos ver Neiva Chaves Zelaya, que nós já vimos. Ela nasceu em Sergipe, na cidade de Propiá, em 1925, e morreu em Brasília, em 85. Ela foi uma médium clarividente brasileira que fundou o Vale do Amanhecer. Como nós já observamos, é uma doutrina espiritualista que agrega elementos de várias tradições, como nós vimos, que é sincrética. Então vejam só, nós temos a palavra clarividente. Que tal você, estudante, estudar, pesquisar o que é clarividência, certo? E lembrar que é uma doutrina espiritualista. Então nós temos aqui alguns pontos que você pode pesquisar e mostrar ao seu professor de ensino religioso ou outra disciplina, outro componente, o que é a clarividência, sobre o sincretismo, essa pesquisa. E lembrar que mãe Neiva ou tia Neiva, lembrar essa palavra amiga espiritualista, esse conforto à alma, à vida das pessoas que a procuram, procuravam e procuram o Vale do Amanhecer. E vamos caminhando. Trago para vocês uma fotografia da tia Neiva. Olha aí, ela, certo, justamente no seu local aí, tá vendo? De orações. Então, eu gostaria que vocês observassem, reconhecessem essa personalidade brasileira, mulher, espiritualista, certo? Como nós vamos ver, quebrou tabus e é importante conhecer as tradições. Vamos lá, sobre a doutrina. Vejam só esses dois pontos. Com a aproximação do terceiro milênio, surgiu a necessidade de mais uma vez ser feita a integração das raízes deste planeta, certo? As raízes espiritualistas. Um espírito foi preparado na espiritualidade maior para trazer à Terra a doutrina do Pai, Seta Branca. Após experiência de muitos milênios, portando a força espiritual e a ciência, e tendo como principal base, qual é? Vejam só em destaque aí, certo? Acompanhem comigo. Missão: a reunião dos jaguares e a criação da figura inovadora do doutrinador, manipulando as forças projetadas pela corrente indiana do espaço e pelas correntes brancas do Oriente Maior. Então, a missão de reunir a questão da espiritualidade, essa busca. E aqui eu tenho mais um pouco sobre Neiva, que era a reencarnação no sertão brasileiro, lá em Propiá, Sergipe, uma menina já tendo cumprido a sua jornada em meio a muitas dificuldades e grandes realizações. Gostaria que vocês observassem uma mulher nordestina, dificuldades e suas realizações. A realização de fundar o Vale do Amanhecer, essa doutrina, mais uma vez, que eu falo, espiritualista. E vamos caminhando um pouco mais sobre ela. Acompanhe esses 3 pontos. Em 49, com 22 anos e 4 filhos, Neiva ficou viúva e teve que buscar seu sustento. Olha aí uma dificuldade. Começou sua vida profissional em séries, onde montou, foto Neiva, tirando retratos e vendendo material fotográfico, mas teve que desistir por recomendação médica. Com sua forte personalidade, ela não se deixou abater. Comprou um caminhão e tirou a habilitação profissional, a primeira concedida a uma mulher no Brasil. Olha aí uma importância.
e começou a transportar cargas por todo o país. Nós já observamos nesses 3 pontos que foi uma mulher à frente do seu tempo, tão jovem, viúva, teve que largar uma profissão, no caso tirava fotos, por recomendação médica, e essa mulher buscou a habilitação para dirigir caminhão. Veja só que é uma pessoa que sofreu obstáculos, então ela entendia aqueles que a buscavam para uma palavra amiga. Trago para vocês aqui uma fotografia, certa tia Neiva, como motorista de caminhão. Lembrar na época da construção de Brasília. E a luta? Acompanhe comigo. Sempre em lutas e preocupações permanentes, os pais que não aceitavam aquela estranha profissão para uma mulher, motorista. Os sogros argentinos que queriam a guarda dos seus filhos, meninos, os estudos das crianças, etc. Então Neiva saiu de Séries, a cidade, e fez uma verdadeira peregrinação por outros lugares, Uberlândia, Barretos, Paranavaí, Itabiara, etc. Então veja, a luta até a sua realização. Essa luta, certo? As lutas buscaram justamente o quê? Efetivar mais ainda a ideia da espiritualidade que a Neiva encontrou. Aqui eu trago em Goiânia. Em 57, fixou-se em Goiânia e passou a dirigir ônibus, porém mantendo seus caminhões em serviço. Nesse mesmo ano, com a oportunidade da construção da nova capital, Brasília, Neiva mudou-se com a família para o núcleo Bandeirante, ponto inicial das obras da nova cidade, trabalhando com caminhões. Vamos lá, vamos caminhando. Aos 32 anos, esse é um ponto importante, acompanhe bem isso. Estava com 32 anos quando sua mediunidade se abriu, revelando-se a sua clarividência. Olha aí a palavra clarividência. Durante mais um tempo, Neiva via e ouvia os espíritos e podia prever o futuro e revelar o passado das pessoas, o que a deixava desesperada por ter tido uma formação familiar rigorosamente católica, de outra tradição. Olhando para mim, nesse momento aqui, eu tenho justamente a clarividência, a doutrina, certo? Buscar, ela ouvia, certo? Via e via espíritos, ela percebeu que ela tinha uma missão, além da missão familiar de criar seus filhos, ela tinha uma missão maior com outras pessoas, essa palavra amiga, esse conforto. E sua trajetória, será que foi fácil? Vejam só, sua trajetória, então, passou por penosa adaptação para a aceitação de sua missão. Veja que ela teve uma dificuldade. O potencial de tia Neiva não pode ser resumido na clarividência, pois ela foi adotada de mediunidade universal, isto é, possuía todos os tipos de mediunidade, qualidade peculiar de um ser iluminado, pois, segundo a lei dos grandes iniciados, somente um iluminado pode iniciar alguém. Então, veja só a clarividência, a mediunidade, a preocupação com o outro. Isso está nas raízes do pensamento da tia Neiva e do seu Vale do Amanhecer. Continuando a trajetória, acompanhe. Essa condição permitiu que, dentro da modesta e simples condições, tia Neiva vivesse e agisse simultaneamente em vários planos existenciais, com plena consciência em cada um desses planos, visualizando o passado ou o futuro, traduzindo suas visões em termos coerentes e racionais. Podia ver e conversar com seres de outras dimensões e de planos inferiores ou superiores, realizava transportes e desdobramentos, o que permitiu que fizesse um curso no Tibete, certo, com os mestres, sem que o corpo físico se deslocasse do Vale do Amanhecer. Então vejam só toda essa mediunidade, essa espiritualidade, clarividência da tia Neiva. Então tudo isso chama a atenção nessa personalidade de hoje homenageada. E ela tinha uma missão. Em 58 deixou o núcleo Bandeirante, onde começara sua missão espiritualista, e junto com seus filhos fundou, em 8 de novembro de 59, a União Espiritualista Seta Branca,
certo? Na Serra do Ouro, próximo a Lisaria, certo? Goiás, dando início à missão que recebera em um rústico templo iniciático. Pacientes eram atendidos pelos médiuns que ali residiam, em construções de madeira e palha. Tia Neiva mantinha ali também um hospital e um orfanato, com cerca de 80 crianças. Plantavam, faziam farinha para vender, pegavam fretes e tudo era válido para ajudar na manutenção do grupo. Vejam só, hospital, orfanato, a preocupação com o outro. E vamos lá, e ela tinha uma missão, não é? Em 9 de novembro de 59, tia Neiva ingressou na alta magia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em 64, mudou-se, certo, para outra cidade onde funcionou a ordem espiritualista cristã, e sendo tia Neiva mais uma vez internada por causa da tuberculose. Ela tinha tuberculose. Após trabalhosa busca para encontrar o local certo para se fixar, tia Neiva e seu grupo chegaram a Planaltina, no Distrito Federal, em 9 de novembro de 69, onde fundou o atual Vale do Amanhecer. E aqui nós estamos já chegando ao término. Pela doutrina, tia Neiva implantou a importante conduta doutrinária em seus médios, capacitando-os ao atendimento sob a ação das forças iniciáticas, sem precisar da manifestação dos pacientes, que não precisavam revelar quem são, o que faziam ou de onde vêm. E aqui eu tenho uma foto dela, certo? Ela com a sua indumentária tradicional, observar, certo? Olha aí a figura homenageada de hoje, mais uma vez, a tia Neiva. Aqui eu tenho ela com os mais pobres, com necessitados, as crianças do seu orfanato, a missão com os mais pobres. Veja só que é alguém que não ficou apenas nos seus dotes espirituais, ela também se preocupou com o outro. E há um juramento dela, certo? Que dentre outras questões ela diz: Jesus, no descortinar desta missão, sinto renascer o Espírito da verdade. Na missão que me foi confiada, o doutrinador. E aqui esse juramento que você tem, que estará aqui, eu gostaria que vocês fixassem nesse momento, e lembrar o que? Justamente essa questão de hoje, certo? Dessa personalidade. Olhando para mim agora, gostaria, nesse momento, já finalizando, eu gostaria que vocês resumissem um pouco mais sobre essa figura. E qual o exercício que deixo para vocês hoje? Vamos lá. Apresente ao seu professor. O que é clarividência? Primeira pergunta. Segundo, o que é a mediunidade? Você conhece? Terceiro, cite algumas tradições religiosas espiritualistas. E quarto, apresente ao seu professor o histórico, as características do Vale do Amanhecer. Certo? Por hoje é só. E agradeço aqui a Ari Tiago, nosso professor interno de Libras, a Ellen aqui, do Educapé. Continue conosco, certo? Lembrando sempre o respeito às tradições religiosas e filosofias de vida, sempre.